relato... Ah, aqui, tá aqui. A Maledite e um Judas em minha vida. Já adianto aqui que todos os nomes foram trocados. Ok, então vamos lá. Olá, Ana e Assombrados. Hoje venho até aqui contar sobre uma pequena fase da minha vida que não foi nada boa. Há alguns anos atrás, eu acho que uns 8 anos por aí, estava eu navegando pela internet, sem nada para fazer, quando percebi um convite de amizade em um aplicativo famoso por aí, no Facebook. Olhei a foto da pessoa, não conhecia, entrei no perfil e vi que tínhamos vários amigos em comum. Daí aceitei o convite. Já era tarde da noite e eu dormia cedo porque eu acordava muito cedo também. Então desliguei o computador e fui dormir. No outro dia, lá pela hora do almoço, resolvi dar uma olhadinha na minha rede social quando percebi que tinha recebido uma mensagem no privado. Olhei, era ele, o cara que tinha me mandado o convite a noite passada. Bom, vou chamá-lo aqui de Judas. Fui ler a mensagem e tinha um dizer da Bíblia, com um bom dia junto. E eu respondi a mensagem, pois eu era solteira, desimpedida, não tinha problema nenhum de bater papo, né? Ele puxou assunto e todos os dias a gente trocava mensagens. O Judas era da cidade onde eu moro, mas no momento morava em uma outra cidade, a uns 240 quilômetros de distância. Por conta do trabalho dele, ele morava nessa outra cidade. Então, trocamos mensagens durante uns 6 meses direto, sem se conhecer pessoalmente. Um dia ele falou que ia entrar de férias do trabalho e que viria para a cidade visitar sua irmã, que era casada. Ele não tinha mais nem pai nem mãe, só essa irmã. Então ele deu a ideia de marcarmos um encontro para a gente, enfim, se conhecer. Marcamos em um barzinho esse encontro e a noite combinada eu fui. Foi bem divertido até, pois parecia que a gente já se conhecia fazia um tempão. Bom, marcamos outro encontro e outro e assim começou um namoro. Logo as férias dele iam acabar e ele voltaria para a cidade onde trabalhava. E assim foi. Mas continuamos o namoro à distância. Quando um dia ele fala que não queria ficar mais lá, nesse emprego. Que ele não queria ficar mais lá nesse emprego, que queria voltar para a cidade natal e ficar mais próximo de mim. E assim foi feito, ele foi morar com a irmã e com o cunhado dele. Arrumou um emprego em uma fábrica aqui da cidade e vida que segue, né? Mas foi rápida a sua estadia com a irmã. E já começaram as reclamações da parte dele, é claro. Da parte dele? Ele se lamentava que não podia sair de lá, pois não tinha nenhum lugar para ir. E no momento era difícil alugar uma casa, pois tinha que estar firme no novo emprego. E mais blá, 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 todo dia. Eu tinha um restaurante que servia refeições para várias empresas da minha cidade. Café da manhã, almoço e janta. Minha vida era bem corrida. Eu acordava às 4 da manhã. Marie tá unhando a janela. Acho que ela quer pegar algum bichinho. Eu espero. A minha vida era bem corrida. Eu acordava às 4 da manhã para servir café e ali eu ia até às 11 da noite. Não tinha domingo nem feriado. Era corrido, sem descanso. Além disso, tomava conta da minha mãe, já idosa, com problemas sérios na coluna, e mais a minha filha, adolescente na época, que é especial. Então era bem corrido mesmo. Eu tinha as minhas ajudantes, 15 no total, mas mesmo assim era corrido para mim. De tanto o Judas se fazer de coitado e reclamar de tudo na casa da irmã, eu fiz a cagada de falar para ele vir morar comigo. Ai, que arrependimento de vida. Bom, e lá veio ele com uma pequena mala, com poucas roupas e a maioria bem velhas já. Ana, eu quero deixar claro aqui que nunca na minha vida eu precisei que homem no mundo me bancasse. Sempre trabalhei e ganhei meu dinheiro. Então nunca também ficaria com alguém por interesse, tá? Eu não ligava se ele não tinha carro, se ele não tinha casa, se ele não tinha nem roupa. Não ligava.
Mas daí pensem comigo. Eu tinha um restaurante, que vivia cheio de pessoas importantes lá almoçando. Então eu fiquei constrangida de apresentar o Judas naquelas condições. Até mesmo para os meus familiares, né? Então lá foi a trouxa que vestiu o malandro. Comprei roupas, sapatos, marquei dentista, deixei ele mais apresentável, sabe? E a vida seguiu. E eu trabalhando no restaurante. E ele trabalhando na fábrica. Uma manhã, como todas as outras, acordei às 4 da madrugada. Pé por pé, para não acordar o Judas. E fui trabalhar. Ele acordava às 7 da manhã, pois só pegava às 8 no trabalho. Estou eu no meu trabalho quando ele me liga, dizendo que não tinha conseguido levantar da cama porque tinha travado a coluna dele e estava com muita dor. Fui para casa e estava lá o Judas com dor nas costas. Fiquei com dó, né? Pois uma dor na coluna é triste mesmo. Bom, coloquei ele no carro, levei ao hospital. Fizeram um monte de exames nele e o médico dizia não saber de onde vinha a dor. E o Judas lá, parecia um velho de 100 anos, tudo torto, gritando, ai, tô com dor, tô com dor. O médico, sem muita opção naquele momento, passou os medicamentos e mandou ele para casa, com retorno em 3 dias se não parasse a dor. E assim foi, ficou em repouso e no dia do retorno falou assim para mim, amor, pode deixar, não se preocupe, eu vou no médico sozinho, eu não quero atrapalhar você. Eu estranhei, pois não era ele que há 3 dias atrás urrava de dor, mas eu não discuti. Quando eu cheguei em casa do trabalho, ele me contou que o médico tinha dado 15 dias de atestado para ele. E eu pensei, nossa, deve ser sério mesmo, hein? E desses 15 dias, Ana, viraram 6 meses de atestado. Indo e voltando do trabalho, foram 6 meses de atestado. Tipo, indo e voltando do trabalho. Ele ia trabalhar, voltava, ficava de atestado. Ia trabalhar um pouco, ficava de atestado. Essas coisas assim. Um dia ele ia trabalhar, no outro não, e assim por diante. Daí, nada mais esperado, ganhou a conta do serviço, né? Quer dizer, foi mandado embora. Bom, nessa situação, desempregado, falei, vamos pro restaurante comigo, né? Você me ajuda até você encontrar um novo emprego. Mas ele nunca que ia procurar emprego se ele tinha uma vida boa, né? O tempo foi passando e nada dele se mexer, como já era de se esperar. O Judas tinha um amigo, que vou chamar aqui de Sapo. Dizia que o Sapo era amigo dele desde a infância, que os dois eram como irmãos. Esse Sapo, por coincidência, morava do lado do meu restaurante, com a sua filha de 10 anos e sua digníssima esposa, a Maledite. Eu não conheci muito a Maledite, só de vista mesmo. Por motivos que desconheço, eles brigaram feio e se separaram. O Sapo pegou seu caminhão e foi viajar, pois ele era caminhoneiro, deixando sua filha de 10 anos e a Maledite sem nenhum tostão furado no bolso. A Maledite trabalhava de segunda a sexta, de secretária em uma oficina de motos. Ganhava um salário mínimo e com o ex sumido, ela ficou em uma situação apertada com a filha. Uns 40 dias após a separação deles, fui até a porta do restaurante e vi a Maledite sentada em um banco do outro lado da rua. E ela chorava muito. Eu, a trouxa do ano, senti pena e fui até ela para conversar. Sentei do lado da Maledite e perguntei se estava tudo bem, se eu podia ajudar. E ela começou a me contar que estava passando necessidade com a filha, pois ganhava pouco e tinha que pagar aluguel e alimentar a filha, né? Fora outros gastos. E eu, com dó, falei, olha, se você quiser, pode comer com a sua filha no restaurante todas as refeições, café, almoço e janta, até as coisas se acertarem. E ela agradeceu e aceitou o convite. E assim foi feito. Todos os dias ela estava lá com a filha. Um dia minha cozinheira veio falar comigo, dizendo que precisava de mais uma funcionária para lavar a louça no fim de semana. E deu a ideia de pegar a Maledite para o cargo, pois ela só trabalhava de segunda a sexta e estava precisando de um dinheiro extra. E eu falei, ok, veja com ela se ela quer e aí você me avisa.
A Maledite aceitou o cargo e para mim estava tudo certo então. Como eu acordava muito cedo, após o almoço eu descia para casa descansar um pouco até o horário de começar a fazer a janta lá pelas 5 da tarde. Então o horário entre as 2 da tarde até as 5, o restaurante ficava só com as funcionárias e com o Judas. Passado acho que uns 3 meses que a Maledite estava trabalhando lá, eu cheguei às 5 da tarde, entrei pela porta da frente, onde havia o salão, e vi um fio diferente na parede. Uns caras fazendo um furo com a furadeira, passando esse fio pelo buraco. Perguntei para o Maledito o que era aquilo. E ele falou que era uma antena para a TV pegar melhor e os clientes, na maioria homens, assistirem jogo. Ok, como eu não entendia nada de jogo, eu deixei passar. Mais uns 3 meses se passaram e eu comecei a desconfiar do Maledito. Tanto em nosso relacionamento como em algumas contas do restaurante. Boletos atrasados, dinheiro que sumia do caixa, essas coisas. E começamos a brigar, frequentemente. Coisa que era bem raro antes. Notei que a gente chegava em casa e ele não desgrudava do celular um segundo e vivia mandando mensagens até altas horas da noite. Uma noite, eu já brava com essa situação, perguntei com quem que ele tanto conversava aquelas horas. E ele respondeu, com meu amigo Sapo, coitado, ele tá muito triste por conta da separação. Daí eu falei bem calma, me passa aí o celular, eu quero dar uma olhada. E ele falou, você tá louca, mulher? Tá duvidando de mim agora? Ana, naquele momento, eu senti o chifre. Começamos a discutir feio mesmo. Eu acusava ele de traição e ele negava. Daí eu perdi a paciência, abri a porta da sala, grudei ele pelo pescoço e joguei ele pra fora com o celular e tudo. Tranquei a porta e fui dormir. Eu escutava ele pedindo pra eu abrir a porta, mas eu nem ligava. Dali uns 10 minutos dessa briga, ele falou do outro lado da porta. Tá bom, pode olhar meu celular. Eu nem dei atenção, pois aí eu tinha certeza que ele já tinha apagado todas as mensagens. No outro dia, levantei e fui trabalhar. Estava eu sentada no meu banco preferido do restaurante, tomando um café na cozinha, quando Judas entra. Falando bom dia para todo mundo, foi até a cafeteria, pegou um café, veio até mim e pediu 1000 perdões pela briga e que me amava e não podia viver sem mim. Eu bem calma escutei todas aquelas lamentações e mentiras. A hora que ele achou que tinha me amolecido o coração, eu levantei e joguei ele porta fora do restaurante também. Falei para ele sumir dali e mandar um endereço que eu mandaria entregar as coisas dele lá. Daí ele ficou macho. Voltou e falou, ok, então se é assim, eu vou procurar os meus direitos. Eu vou querer metade disso tudo aqui, apontando para o meu restaurante. E o meu carro na rua. Aí ele me fez rir, e muito, porque ele ficou comigo para ter vida boa, às minhas custas, queria dar o golpe, mas era tão idiota que mal sabia ele que todos os meus bens eram no nome da minha mãe, coitado. Bom, ele foi embora e eu voltei à minha rotina. Passada uma semana dessa briga, eu cheguei do mercado com as compras na mão e fui até a cozinha. Quando entrei, escutei uma conversa entre as minhas 2 cozinheiras. Uma falou para outra, se você não contar para ela, eu conto. E aí eu já cheguei e falei, contar o quê? Daí uma delas falou, fulana, eu sei com quem o Judas tem um caso. E eu perguntei, com quem? E ela me falou, com a Maledite. Aquilo para mim foi um choque. Não pelo Judas, pois tem homem que não vale o feijão que come, mas sim pela Maledite. Aquilo foi uma facada no meu coração, violenta. Depois de tudo que eu fiz por ela, comeu de graça com a filha mais de 6 meses nas minhas costas. Eu ajudava sempre que podia. Toda vez que eu comprava alguma coisa para minha filha, eu comprava para a filha dela também. Roupa, sapato, iogurte, chocolate, essas coisas. E mesmo eu, separada do Judas, há uma semana, ela continuou indo comer lá, como se nada tivesse acontecido.
As funcionárias também contaram que aquele fio na parede não era antena, não. Era o cabo da minha internet para Maledite ter internet também e poder conversar com o Judas nas minhas costas. Que ela mal lavava as louças e dizia para a cozinheira se ela reclamasse, ela ia contar para o patrão e ele mandaria as cozinheiras embora. Bom, as cozinheiras sabiam do caso com certeza, mas entendo elas não terem me contado nada, com medo que eu fosse aquelas loucas que fica cega por causa de macho e mandasse elas embora por se meterem na minha vida, sabe? Bom, o casal descobriu que eu já sabia de tudo e resolveram não aparecer mais, nem na casa da Maledite, que era do lado do restaurante. Eu fiquei sabendo que encostaram um caminhão de mudança de madrugada na rua e fizeram a mudança para outra cidade, com uma mão na frente e outra atrás. Passado 1 ano do ocorrido, eu encontrei o Sapo no posto de gasolina comprando uns doces de criança. Conversamos um pouco e ele me disse que a Maledite tinha deixado a filha com ele e ido embora para outro estado com o E eu perguntei, ela foi com o Judas? E ele respondeu, não, ela achou um empresário, deu um pé na bunda do Judas e foi embora. Olha só, é cobra comendo cobra, né? A Maledite, quando começou a ficar com o Judas, achou, ou ele falou, que era dono do restaurante. Pois como eu vivia correndo para cima e para baixo e trabalhava demais, dava a impressão mesmo que eu era a funcionária e não ele. E ela achou ali o golpe perfeito, né? Eu queria ser uma mosquinha para ver a cara dela quando ela descobriu que ia levar só o Judas para casa com uma mão na frente e outra atrás. Hoje, se eu encontrasse a Maledite na rua, eu até agradeceria, pois ela me livrou do maledito para sempre. Pois se não fosse ela, talvez eu estivesse com o Judas até hoje, né? Me enganando com muitas outras mulheres. Livramento de Deus foi isso. Na semana do ocorrido da briga minha com o maledito, um tio da minha mãe morreu. Ele morava sozinho em casa com 90 anos. Morreu dormindo. E eu tive que resolver tudo sobre velório, porque a minha mãe na época estava com a coluna machucada e não podia se levantar da cama. A vizinha do meu tio ligou para minha mãe avisando que o tio não apareceria. Fazia dias... A vizinha do meu tio ligou para minha mãe avisando que o tio não aparecia fazia dias no quintal da sua casa e que a casa vivia fechada. Então minha mãe, preocupada, pediu para eu ir até lá ver o que estava acontecendo, pois ele morava sozinho. Eu fui até a casa dele, chegando lá, chamei várias vezes e nada. Fui para o fundo da casa e a porta da cozinha estava aberta. Entrei e encontrei o meu tio-avô morto na cama. Eu só vi da porta do quarto, eu não tive coragem de entrar. Liguei para a polícia porque eu não sabia o que fazer naquele momento e o cheiro era muito forte. A polícia veio e constatou que meu tio-avô já havia morrido fazia pelo menos uns 8 dias, infelizmente. Chamei um amigo meu que trabalhava em uma funerária para retirar o corpo. Na frente da casa juntou um monte de curiosos e o policial civil que estava ali falou para eu retirar as coisas de valor da casa porque tinha perigo de alguém entrar para roubar. Então avisei minha mãe, fui sozinha lá retirar as coisas, peguei a TV, os documentos do meu tio-avô e comecei a retirar as roupas do guarda-roupas para doar no asilo. Quando achei embaixo das roupas um pacote bem pesado. Peguei, levei até a cama e abri. E eram 2 armas. Eu levei um susto, embrulhei de volta, coloquei no porta-malas e fui embora. Fiquei uns 4 dias pensando o que eu ia fazer com elas. Talvez guardar como lembrança ou vendê-las, pois eram realmente bonitas, com cabo de marfim, sabe? Bom, em uma manhã saí para ir no mercado e vinha uma voz na minha cabeça que falava assim: vende, vale uns 15 mil cada uma. Daí vinha outra voz e falava: entrega para a polícia, não fica com elas.
eu fui no mercado, fiz todas as compras pensando naquilo. Quando cheguei na esquina do restaurante, me deu um arrepio na espinha, me deu uma ânsia de vômito e a voz novamente na minha cabeça: leve na delegacia agora. Bom, retornei, fui até a delegacia e entreguei as armas ao delegado. Foi nessa manhã que cheguei no restaurante e escutei a cozinheira falando: se você não contar, eu conto. E eu soube então de toda a história. Hoje penso que foi um livramento de Deus, pois eu fiquei com tanta raiva aquela manhã que se as armas estivessem comigo ainda, eu poderia ter feito uma besteira com o Judas e com a Maledite. E hoje com certeza eu estaria presa, né? Bom, então foi essa a minha história. O Maledito? Nunca mais ouvi falar dele, graças a Deus. E aqui termina. Ela é um aproveitador e uma aproveitadora. Ai, ai, gente assim, meu. Foi livramento mesmo. Prestem atenção, tá? Nessas belas peças que tem por aí. Aconteceu comigo, é o título. Acredito que é isso. Olá, Ana, meu nome é Fulana, atualmente eu tenho 16 anos e essa história aconteceu comigo quando eu era mais nova, tinha ali entre 9 e 10 anos de idade. Eu moro com os meus avós, desde que me entendo por gente. Nós morávamos numa casa que atualmente não moramos mais. Aquela casa sempre me deu medo, tinha uma energia pesadíssima. Logo mais eu venho aqui contar outros relatos, acho que sobre a casa. Bom, eu morava com eles naquela casa e os meus avós sempre foram crentes e extremamente religiosos. A minha avó trabalhava na igreja limpando. Um belo dia, minha avó chegou da igreja com uma boneca com o corpo inteirinho de pano e o rosto de vinil. Eu tinha amado a boneca, pois tinha várias e várias bonecas e brincava com todas, mesmo tendo medo. Você tinha medo de boneca? E tinha várias e brincava com todas e tinha medo? Com essa boneca não foi diferente. Eu peguei ela e comecei a brincar. Na mesma noite estávamos indo dormir. Eu dormia na mesma cama que a minha avó, pois só tinha 2 quartos, um dos meus avós e meu, e um do meu tio. E como eu tinha medo de dormir sozinha, eu dormia com a minha avó na mesma cama e o meu avô na cama do lado da nossa. Eu tinha deixado a boneca no chão, perto da porta e do móvel onde tinha as outras bonecas, porque no móvel não tinha mais espaço. Eu estava com muita dificuldade para dormir, mas acabei pegando no sono. Eu acordei no susto com alguém gritando o meu nome, gritando para mim: Fulana! Na mesma hora eu levantei, meio que sentando na cama, sabe? A minha cama era literalmente de frente para a porta. Então, na hora que eu levantei, eu dei de cara com a porta, com a boneca ali no chão. E um detalhe, os olhos da boneca eram virados para o lado esquerdo. Sim. Na hora que eu levantei, eu olhei para ela, ela estava mexendo os olhos e dando risadinhas de criança. Tipo... Na mesma hora eu tentei acordar minha avó aos berros e chorando. Não deu tempo de nada, eu simplesmente capotei e acordei de novo, como se aquilo tivesse sido um sonho. Eu levantei da mesma forma, sentando, e a boneca estava normal ali, parada do ladinho da porta. Eu comecei a chorar, acordei minha avó contando o que tinha acontecido. Ela levantou, pegou a boneca, colocou no sofá, lá na sala. Logo de manhã, quando acordamos, a boneca estava no mesmo lugar, no chão do quarto. No mesmo lugar de antes, no chão do quarto do lado da porta. Eu chorei horrores e minha avó, ao invés de queimar a boneca, doou para minha prima mais nova, que na época tinha acabado de nascer. Hoje em dia eu não sei nem quero saber da existência dessa boneca. E aí, Ana e Assombrados, vocês acham que realmente era só um sonho? Bom, o que parece que aconteceu aí foi que você acordou no astral e depois acordou no físico. Que é o que aconteceu, que eu acredito que tenha acontecido comigo quando eu vi lá o povo da sombra em cima de mim. Porque você tem total certeza que você acordou e realmente você vê o quarto, você vê as coisas como realmente são ali, né? Ela, no caso, sentou
e viu ali a boneca se mexendo e tal. E depois, tipo, capotou, né? Ela deve ter apagado e aí acordou de novo, só que agora sim no físico, e a boneca não tava mais se mexendo, não sei o quê. Agora, então será que essa boneca, não vou dizer que ganhou vida, mas ela viu assim no astral alguma coisa relacionada à boneca ali? E como que essa boneca foi surgir depois? Tava na sala e depois estava de novo no quarto. Tinha algo espiritual na boneca mesmo? Tinha algum espírito brincando com a boneca, usando ela para assustar? Ou não sei, pessoal. Deixem suas opiniões, sempre com respeito. E digam se já aconteceu algo assim com vocês. Conta aí pra gente. E o que vocês acham? Por que ela acordou, depois acordou de novo, viu a boneca? Será que quando a gente vê esses casos aí de bonecas se mexendo, andando, talvez a gente possa... Não, né? Porque as pessoas têm essas experiências acordadas também, não é só enquanto tá dormindo, né? E tem relatos bem... Nossa, eu lembro que eu contei um aí de uma boneca que a boneca passava até rasteira e arrastava a menina pro chão de dia, assim, brincando. Credo. Ai. Ela até mandou foto da boneca, dela com a boneca. Vamos ver. Minha avó viu uma mula sem cabeça. Quase não tem muito relato de mula sem cabeça, então vamos ver. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Olá, Ana. Vou contar um relato que a minha falecida avó me contou, juntamente com a minha mãe. Quando a minha mãe era menor, na faixa de uns 6 anos de idade, ela estava brincando com os meus tios durante a tarde. Quando estava perto de anoitecer, isso quando a mãe dela era pequena, tinha uns 6 anos, tá? Quando estava perto do anoitecer, umas 5 da tarde já, minha avó chamou eles para entrar, para tomar banho. E foram fazendo aquela filinha para tomar banho. Só que o banheiro, naquele tempo, era fora de casa. Minha mãe foi uma das últimas. E do nada anoiteceu assim tão rápido, parece que num piscar de olhos. E assim que ela saiu do banheiro, ela foi correndo para dentro de casa, já com aquele medo de alguma coisa. Passaram-se as horas, elas estavam jantando, quando de repente ouviram uns barulhos pro lado de fora da casa. A minha avó mandou todos ficarem quietos e se abaixarem, já sabendo do que se tratava. Todos se abaixaram e a minha avó foi devagar até a janela para espiar. Quando ela viu, passou um vulto na frente dela que ela chegou a cair para trás de susto. Ela rapidamente correu junto com a minha mãe e os meus tios, abraçou eles e ficaram quase a noite inteira sem dormir, só escutando os barulhos lá fora e alguém batendo na porta e cada vez mais forte. Minha mãe começou a chorar alto, que a minha avó foi obrigada a colocar a mão na boca da minha mãe. Já na manhã seguinte, quando acordaram, tudo estava escancarado, bagunçado. Mas o estranho é que nenhum dos vizinhos mais próximos deles não ouviram e nem viram nada. A minha avó, que Deus a tenha hoje, minha avó, minha mãe e meus tios juram de pé junto que aquela coisa era a mula sem cabeça, que era real. Aguinha, obrigada. A mula sem cabeça que era real. Espero que tenha gostado do meu relato, Ana. Me chamo Fulana, de Santa Catarina. Mas pelas coisas que aconteceram, ela acha que é a mula sem cabeça, mas não que ela viu aquele cavalo sem a cabeça, que saía fogo. Ela viu o que aconteceu, a bagunça na casa, o barulho de correria, talvez cavalo correndo em volta, não sei o quê. E aí ela disse que ela era mula sem cabeça. Mas alguma coisa aconteceu, então, essa noite.
Ai, cada coisa que acontece. Será que era a mula sem cabeça, algum outro tipo de espírito, algum outro tipo de entidade, sei lá. Mas foi só uma vez? Hein? Minha mãe conversou com um anjo? Olha, será? Que legal. Tá, não tem nomes no relato. Saudações, Ana, família e irmãos assombrados. Eu sou a bruxa. E esse relato aconteceu com a minha mãe em 2011. Para contextualizar, nessa época minha avó materna estava internada com câncer e minha mãe passava a maior parte do tempo com ela. Dito isso, agora quem conta é a minha mãe. Então vamos lá, mãe dela contando. Bom, estava eu de acompanhante da minha mãe. E toda noite eu pedia a Deus que, se fosse para ela ficar sofrendo, que o Senhor a recolhesse. Só que na presença do meu irmão, que o Senhor a recolhesse, só que na presença do meu irmão, porque eu não aguentaria ver isso. Então foi uma noite tranquila. E pela manhã o médico da ala em que ela estava internada sempre passava muito cedo para ver o quadro dela e informar sobre como ela estava reagindo. E nesse dia o médico da minha mãe não passou. Eu estava esperando que ele aparecesse para me informar, mas ele não apareceu. No lugar dele entraram 2 rapazes de jaleco branco, que eu pensei serem doutores, um alto e outro baixinho. Eles eram muito lindos. Para falar a verdade, eles eram perfeitos. Nem pareciam reais. Um tinha um cabelo muito liso, parecia japonês. Ambos de pele muito branca, bochecha até rosada. Parecia assim uma pele de neném. Cachos ondulados. Um tinha cabelo liso, né? Parecia japonês, e acho que o outro tinha cachos ondulados e olhos castanhos esverdeados que chegava a brilhar. O mais alto foi logo perguntando: "O que você é da paciente?" E eu disse: "Bom dia, eu sou filha dela." Aí ele me disse: "Então, você sabe o que está acontecendo com a sua mãe?" E eu respondi: "Sim, doutor, eu estou ciente." Então ele prosseguiu com uma voz tranquila, serena e suave, que dava até uma paz. Ele continuou dizendo: "Hoje, dia 5 de maio, Hoje, dia 5 de maio de 2011, por volta das 10h30 da manhã, o mais tardar 5h30 da tarde, o Senhor vai recolher a sua mãe. Então vamos deixá-la descansar em paz." Eu fiquei completamente sem reação. Minhas lágrimas desceram e eu não conseguia falar. Eu fiquei em pé na frente deles. Isso tudo assim em questão de segundos. E como eu fiquei em choque no momento, eles saíram do quarto. Eles chegaram na porta do quarto e viraram à esquerda, onde tinha mais quartos com pacientes. Parece que deu um estalo na minha mente e aí eu saí do quarto rapidamente para falar com eles. Mas eles não estavam no corredor. Então eu bati na porta dos quartos ao lado para saber se eles estavam por lá. E os próprios pacientes falaram que não tinha passado nenhum médico. E que naquele dia o médico não ia passar, pois o médico daquela ala havia tido um imprevisto e não poderia ir. Então eu saí correndo nos corredores para ver se eu encontrava esses moços em algum lugar. Mas eles não estavam em lugar nenhum. Parei na recepção do lado direito do quarto da minha mãe e perguntei para a enfermeira: "Cadê os médicos que saíram daqui quase agora?" E ela disse: "Não tem nenhum médico passando nos quartos." E eu, chocada, disse: "Como não? Se eu acabei de falar com eles aqui no quarto da minha mãe." Ela olhou para mim com uma cara de: "Você tá louca." E não disse nada. Então, sem explicações, voltei para o quarto da minha mãe, esperei meu irmão chegar para revezar comigo o horário do acompanhante, e quando ele chegou eu expliquei o ocorrido e tudo o que os anjos disseram, né? Então fui para casa descansar, tomei um banho, né? Para tomar um banho, tentar dormir um pouco, e assim que cheguei em casa meu irmão ligou pedindo para eu voltar, porque ele precisava de mim. Às 10h30 da manhã, o Senhor recolheu a minha mãe.
Quando cheguei no hospital, ela não estava mais no quarto de isolamento. E eu só pude vê-la novamente às 5:30 da tarde. Os 2 horários que os anjos disseram que o Senhor a recolheria. E aconteceu. Tenho para mim que eram anjos de verdade. E fiquei me perguntando por que eu fui escolhida para ver esses anjos. Ana, na época eu tinha 10 anos. Ah, não, agora acabou o relato da mãe dela. Agora é a moça que nos enviou o e-mail. No caso, quem faleceu foi a avó dela. Ana, na época eu tinha 10 anos. Sempre acreditei no sobrenatural de todas as formas. E confesso que foi chocante para mim quando minha mãe me contou isso. Espero que tenha gostado do relato. Até o próximo, Ana. Beijos. Atenciosamente, a bruxa. Um beijo para você, muito obrigada. Será que foi devido à oração que ela fez de peito aberto, né? Pedindo para a mãe não sofrer e também que não queria ela estar lá nesse momento. E aí eles apareceram e, nossa, e disseram, né? Tipo, avisaram. Bem interessante. Promessa feita ao diabo. Mas, gente, prometer pro diabo. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. O relato que contarei hoje é uma história completamente verídica, que aconteceu com uma prima da minha avó. Os nomes já estão devidamente trocados. Hoje a minha família é de São Paulo, mas essa história aconteceu na terra natal deles. Começou no estado do Maranhão, mais precisamente em Codó, há mais ou menos 30 anos atrás. Para quem nunca ouviu falar da cidade de Codó, essa cidade é encantada, conhecida assim pela facilidade de manifestações de seres sobrenaturais. Lá existem muitos e muitos relatos e são verdadeiros, completamente verdadeiros. Enfim, Joana, como será chamada, era uma jovem muito bonita. E nessa época de adolescência, ela se prostituía. Ai, meu Deus. Maneira que escolheu para se livrar da pobreza e criar o seu filho. Ok, não era adolescência, acredito que então, né? Bom. Nesse período, a cidade, da juventude, acho, né? Nesse período, a cidade estava tomada por uma euforia de ganhar dinheiro no garimpo, no estado do Pará. Muitos homens deixavam suas famílias. Muitos homens deixavam suas famílias e iam em busca de uma melhoria de vida. Passavam até 1 ano longe de casa. Foi quando apareceu ali uma mulher na cidade de Codó em busca de meninas bonitas, jovens, para trabalhar no garimpo, para vender o corpo no garimpo. Pois lá os homens achavam ouro, né? E muitos torravam o ouro nos cabarés de lá mesmo. Ah, espertas! Muito, entendi! Agora eu entendi! Ah, olha só, muito bem. Muito bem. Então eles torravam tudo nos cabarés de lá mesmo. Então eles garimpavam e elas tiravam o ouro deles. Cadê? Foi quando Joana viu ali uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Decidiu que ela iria. Deixou seu filho com uma irmã, prometendo que mandaria dinheiro para ela e para o filho dela, né? Para a irmã e para o filho. Quando Joana chegou no Pará, as coisas não eram como ela pensava. Existia sim o cabaré e muitos homens de dinheiro. Porém, a fulana que a levou escravizava mulheres. O dinheiro dos programas era para ela. Os dinheiros do programa era para ela, só para a dona do cabaré. E ai de quem reclamasse. Elas apanhavam, chegavam a ser juradas de morte. Sofriam castigos terríveis, tanto que Joana possui ainda hoje uma cicatriz no pescoço, marca dessa história.
Foi quando Joana se envolveu com um piloto de avião e acabou engravidando dele. Com todo aquele desespero e medo de morrer naquele lugar, como acontecia com muitas mulheres, Joana prometeu que se conseguisse voltar para casa, se ela conseguisse sair viva daquele inferno, ela entregaria a alma do filho que ela estava gerando para o diabo. Mas por que a pessoa não se entrega? Por que tem que envolver outra pessoa que não tem nada a ver com o pato na história? A fazer promessa para os outros pagar? Bom, continuando. Ai, gente. E ainda pro diabo. Bom, ela prometeu que se ela saísse daquilo lá, saísse daquele inferno, ela entregaria a alma do filho que estava gerando para o diabo. E é quando começa o sobrenatural da história. Ela bolou um plano com esse piloto que deu certo e conseguiu fugir, enfim, do garimpo e voltou para Codó. Foi quando coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Joana diz que tinha pesadelos horríveis, como o de crianças sendo devoradas e tudo mais. Isso quando não ouvia vozes e vozes pedindo a criança. Joana passava os dias atormentada. Era como se o diabo estivesse mesmo esperando ela cumprir de vez o que prometeu. Na cabeça dela, essa promessa foi vaga, sabe? Nada aconteceria nem com ela, nem com o bebê. Seriam apenas palavras ao vento. Mal sabia ela, pois os dias passavam e ela continuava sendo atormentada por vozes e vultos. Joana já estava com mais ou menos 5 meses de gravidez e nada mudava. Um certo dia, Joana estava em seu quintal, cuidando de seu sobrinho, que estava fazendo uma malcriação lá. Quando tentou pegar o menino, ela escorregou. Quando tentou pegar o menino, escorregou, mas Joana jura que apenas deslizou com o pé. Ela não caiu no chão nem nada. Quando ela começou a sentir uma dor terrível, foi para casa e não avisou ninguém. Deitou na rede e, ao mesmo tempo que sentia a dor, ela era atormentada por uma criança. Ela relatava que era um menino negro, lindo, que ria, se escondia. Passava embaixo da rede e em volta dele era como se tivesse uma luz. Ela, com muito medo e com muita dor, pensava estar ficando louca ou com muita febre. Na manhã seguinte, ela ainda estava com dor, quando minha avó e a irmã dela a levaram para o médico. Infelizmente, a criança não sobreviveu. Ninguém lembra essa parte com detalhes do que foi dito lá no hospital, mas sempre afirmam que aquele escorregão não era o suficiente para ela ter perdido a criança. Ainda hoje, Codó é uma cidade considerada precária. Imagine há 30 anos atrás, né? Joana e minha avó voltaram para casa depois que Joana se recuperou com o bebê, né? Joana e minha avó voltaram para casa depois que Joana se recuperou com o bebê dentro de uma caixinha de papelão. Que negligência, mas foi assim. Minha avó recorda que era um menino negro, lindo, já formado, mas com um lado... mas de um lado da cabeça ele tinha um grande machucado. Joana diz que parecia... Joana diz que parecia aquela criança que apareceu para ela quando ela estava sentindo dor na rede, aquele menino que ficou dando risada e rodeando a rede ali. Porém, a criança a atormentou. Porém, a criança que a atormentou já era grandinha. Pasmem, o bebê foi enterrado no fundo do quintal da minha avó, por ela mesma. Gente, e até hoje a parte mais velha da minha família, e Joana, que não gosta mais de falar dessa história, eles acreditam que o diabo realmente levou a criança e que aquele escorregão foi apenas um jeitinho que ele achou para levar de vez a sua alma, que foi oferecida por ela, a própria mãe. Bom, sei lá, mas assim,
também ao mesmo tempo eu penso, poxa, é tão... você tá aqui, aquela criança que tá ali dentro de você é uma outra alma, é uma outra pessoa, não faz parte de você. Agora, eu prometo a vida de outra pessoa e, tipo, o diabo pode vir e pegar? E o menino tava rindo em volta dela, tudo, com uma luz em volta. Será que foi isso ou foi... Será que foi o diabo que veio pegar a alma da criança, agora levou a alma da criança pro inferno? Falou, não tenho nada a ver com isso, por que que vai me levar pro inferno? Não consigo entender direito essa ligação, assim, de prometer um inocente para levar a alma, entendeu? Talvez tenha sido... eu não sei, gente, eu não sei. Não sei. O mal de Maledite que atormentou a minha bisa até os últimos dias de vida dela. É isso? O mal da Maledite que atormentou a minha bisa até os últimos dias da vida dela. Bom, vamos ver. Olá, Ana, e olá, assombrados. Me chamo Fulaninha, mais conhecida como Fulaninha mesmo. A história está longa, já vou avisar. Tá medinha, médio. Os nomes estão trocados e tenho quase certeza de que a minha irmã vai saber que eu tô falando da minha falecida bisa. Os nomes estão trocados, ok? O ano era 1900 e lá vai... 1900 e lá vai bolinha. E lá nascia Dona Cleide, uma garota linda, muito bonita. Ela era descendente de italianos. Quando Dona Cleide cresceu, ficou mais bonita ainda. Tão bonita que quando achava na rua quando andava, eu que tô lendo errado aqui. Tão bonita que quando andava na rua, os homens a cercavam de tanto que olhavam para ela. Ela era uma moça não tão alta, branca, dos cabelos longos e negros. O cabelo dela era liso, com as pontas encaracoladas. Era muito linda mesmo. Dona Cleide costumava ir bastante em bares para comprar alguma coisa que eu não lembro agora. E foi aí que a Dona Cleide conheceu um belo homem. Esse tal homem de quem mais tarde ela engravidou é o meu avô. E quando ela conheceu esse homem, ela acabou fazendo uma amizade com a amiga desse homem, a Dona Maledite. Muito invejosa da beleza tão grande da minha bisa. Mas, não, peraí, meu bisavô, você era bisa, então ela conheceu... Era bisa ou era avó? Porque ela falou engravidou do meu tio-avô. Gente, eu tô lesada, né? Ela escreveu certo, eu que tô doida aqui. Ela engravidou do meu tio-avô. Tá, ela engravidou desse homem, que é o bisavô dela, e aí teve o tio-avô. Beleza, entendi. Então, a Maledite era invejosa da beleza da Cleide. Mas, infelizmente, esse homem por quem ela se apaixonou acabou falecendo e deixando um filho com Dona Cleide. E a Maledite continuava invejando a beleza dela. Até que num belo dia, quando Cleide ia ao bar para comprar leite para o filho pequeno, ela conhece... o bar que ela fala deve ser tipo uma venda, sabe? Onde vendia de tudo. Leite, doce, pão, pinga, enfim. E um dia que ela foi comprar leite para o filho pequeno, ela conheceu um outro belo rapaz. Muito bom de coração. Ela não tinha dinheiro para comprar o leite, então ele, com toda a gentileza do mundo, pagou o leite para Cleide dar ao filho pequeno. E daí foi que uma família começou a se formar. Mas com a fresca da Maledite... com ela, acompanhando de longe. A Maledite ficava sempre de olho nela, é isso. Passado um tempo, Dona Cleide e seu homem amado se casaram. E isso chegou aos ouvidos dessa véia Maledite, que com todo o ódio do mundo fez a sua maldade. Em um outro dia, Maledite foi à casa da Cleide para conversar com ela, entre aspas.
e acabou andando pela casa e depois de uma longa conversa foi embora. No dia seguinte, Cleide estava pálida, passando muito mal, e seu marido, mesmo preocupado, saía para trabalhar, né? E isso continuou, até que um dia Cleide saiu de casa para buscar alguma coisa, mas começou a passar muito mal na rua e começou a gritar, parecendo que estava possuída. Como ela era bem conhecida na sua cidade, correram avisar seu marido, que veio correndo para levá-la para casa. Cleide era constantemente atormentada por demônios e outros bichos. Passava o dia falando sozinha e vendo vultos e falando para eles saírem de perto dela. Seu marido, muito preocupado, foi atrás de descobrir o que estava acontecendo com a Cleide. Ele foi até não sei dizer se é um centro espírita, mas ele falou com uma senhora sobre tudo o que estava acontecendo com a minha bisa. Então essa senhora olhou para ele e disse: a sua esposa está sob um feitiço de magia negra. Você vai fazer o seguinte: na gaveta dela, você vai pegar uma roupa íntima. E especificou até a cor da roupa íntima. Na parte de dentro, você vai cortar aquela parte onde tem um tecidinho. Ele vai estar costurado. Dentro desse lugar, você vai achar a fonte da magia. Desfaça essa magia. Gente, então sabe aquele forrinho de algodão assim que fica na calcinha? Acho que é isso, que geralmente é separado. Então ali colocaram alguma coisa ali e costuraram, é isso? Então ele saiu correndo de lá e foi para casa. Pegou a roupa íntima, estava realmente costurada com uma linha vermelha. Ele cortou e achou ali dentro uns fios de cabelo da Cleide, amarrados com uma fita vermelha. Ele pegou aquilo e desfez. Mas isso só fez com que parasse um pouco as coisas. Dona Cleide voltou ao normal e não se sabe o que aconteceu com a Maledite. Mas Cleide acabou que perdeu o marido depois de ter mais uma filha, que é a minha avó. Diziam que ele era a pessoa mais maravilhosa do mundo, muito bonzinho, mas infelizmente também faleceu. Dona Cleide, depois de um tempo, voltou a ser atormentada por esses bichos pretos que apareciam para ela. Ela falava de noite pedindo para esses seres saírem de cima dela, pararem de atormentá-la. Ela chorava de noite por causa disso, era horrível. Depois de um tempo, ela teve uma doença e teve que amputar a perna e em 2015, mais ou menos por volta de 2015, ela faleceu. Ainda não se sabe o que aconteceu com a Maledite. Mais uma bonitona aí para mandar feitiço pros outros. Pra quê? Pra quê? Invejona, invejona. Ai, ai, ai. Sozinha jamais. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem? Sou a mesma fulana do relato O Indígena Agachado. Adorei ouvir meu relato sendo contado. Ouvi várias vezes para ter certeza que não era um sonho. Tem um tempo que descobri que esse poder de ver com a mente é um dos tipos de mediunidade, que é a clarividência. E não foi a primeira vez que eu vi algo com a mente. Mas hoje eu vim relatar alguns eventos que me fizeram sentir que eu não estou totalmente sozinha. Inclusive, enquanto escrevo isso, posso sentir alguém observando sobre o meu ombro. Gente, aqui atrás. Aqui não, né? No dela. Desculpe os erros nos acentos, o meu teclado tá com defeito. Não haverá nomes. Ok. Eu estava conversando com uma moça um tempo atrás e ela estava me relatando exatamente esse tipo de visão. Ela falou, eu não sei explicar, mas eu vejo que tem alguma coisa ali, mas eu não vejo com o olho. Eu vejo, mas é tipo, vejo com a mente. Ela falou, é muito esquisito, eu não sei explicar. Mas aí eu falei pra ela, eu entendo o que você tá falando. Ela olha para um lugar, por exemplo, ela fala, nossa, tem um homem atrás da porta. Mas ela não tá vendo o homem.
assim, com o olho, igual a gente vê, assim. Ela sabe que tem alguém ali, pode às vezes até descrever como ele é, mas ela vê com a mente. É estranho, né? Mas eu acho que é isso que ela tá falando aqui. É a mesma coisa. Eu lembro que eu já tinha lido esse relato dela, que o indígena agachado, quando essa moça me contou desse tipo de visão que ela tem de vez em quando. Ela sabe que tá ali, ela enxerga na mente, apenas, não com os olhos. Enfim, continuando aqui. O povo das sombras. Nesse dia, creio que era um final de semana, alguns anos atrás, estava chovendo e eu acordei na completa escuridão, pois a energia tinha caído. Eu dormi em um colchão no chão da sala, com vista para a porta da cozinha. Quando acordei e abri os olhos, pude ver na entrada da cozinha algo como uma silhueta humana, alta, mais escuro do que o escuro, e com olhos brancos, se inclinando como se quisesse me ver do lugar onde eu estava deitada no chão. Bom, no relato anterior, vocês já puderam perceber o quanto eu sou medrosa. Eu não sei onde eu arranjei coragem para me levantar e tentar acender a luz, apenas para descobrir que não havia energia. Voltei a deitar e me cobri até a cabeça. Depois disso, eu acho que dormi e acordei apenas quando a luz já tinha voltado. Essas sombras escuras são amplamente vistas, digamos assim, não é? Agora, acho que é um outro relato, enfim, dela aqui. Quarto mal assombrado, entre aspas. Bom, coisas estranhas aconteceram em vários cômodos da minha casa, mas o mais assustador, ou os mais assustadores, acontecem justo no meu quarto. Certo dia, arrumando a cama após acordar, ouvi e senti uma respiração bem na minha frente, como se estivesse com o rosto colado no meu. Observação: eu estava sozinha em casa. Eu até pensei ser a minha própria respiração, mas quando segurei o ar, continuei ouvindo alguém respirando. E o ar vindo no meu rosto. Isso simplesmente não tem explicação para mim. Fora isso, eu vejo vultos, bolas de luz branca ao lado da cama, até a silhueta de uma mulher do meu lado enquanto eu dormia, mexendo nas minhas coisas. Mas de manhã a porta continua fechada. A minha porta só fecha pelo lado de dentro, entende? Não tem como alguém entrar e sair sem deixar a porta aberta. Em um outro dia, lembro de deitar a cabeça no travesseiro, ainda totalmente acordada, e ouvir vozes no travesseiro. Já tem relato desses assim aqui também. Como se debaixo da minha cama tivesse várias pessoas conversando. De início as vozes pareciam distantes, mas depois eu ouvi uma voz feminina gritar bem no meu ouvido: "Saia daqui!" Eu fiz o que ela mandou, saí correndo do quarto. Não dormi no meu quarto naquela noite. Gente, o fato de nunca me sentir completamente sozinha se dá por sempre sentir, ou até mesmo ver com a mente, alguém me observando o tempo todo. E um dos cantos do meu quarto parece ser o lugar preferido. Bem no final da cama, encostado na parede. Mesmo parecendo não ser uma presença maligna, ainda me sinto desconfortável ao trocar de roupa no meu próprio quarto. Às vezes até sinto vontade de dizer: "Ô, vai pra lá, não olha não, vira, deixa eu trocar em paz." Sempre gostei de conviver com coisas sobrenaturais, mesmo tendo um pouquinho de medo. Eu queria muito viver mais disso como o casal Ed e Lorraine Warren. Será? Não sei, eu sinto que, assim, é meio que uma perturbação também, não é? Tá louco. Bom, é interessante porque eles, assim, você tem a chance de ajudar muitas pessoas em situações complicadas, como essas, assim, né? Mas imagina também, tá louco, os bichos vindo atrás, tudo. É uma missão de vida, não sei se é tão interessante assim. Bom, foi isso. Espero que tenham gostado. Obrigada por ler. Gosto muito do canal. Um beijo pra você. Muito obrigada por compartilhar a história conosco. E é interessante esse negócio de vozes no travesseiro. Eu já ouvi outros relatos aqui da pessoa também falando que escutava vozes no travesseiro. Tem um relato de um rapaz que botava o ouvido no chão
E escutava as vozes vindo do chão, mas tipo, não tem nada embaixo, não era um apartamento, era um chão, que embaixo é igual uma casa, assim, embaixo é terra, infinito de terra. E ele disse que quando botava o ouvido assim, ele escutava as pessoas falando no chão. Se não me engano, tinha um que escutava também na parede, mas tipo, não tinha nada do lado de lá da parede que pudesse justificar. Que nem se você tem um vizinho ali, você sabe, mora gente, mora não sei o que lá, você põe o ouvido na parede, escuta eles falando, você sabe que tem o vizinho. Mas tipo, no caso dele não tinha explicação, não tinha ninguém do lado de lá pra estar falando. E escutava. Aí eu penso, será que vem... Certo? Será que vem mesmo do travesseiro, do chão, da parede, ou alguma coisa na própria cabeça, no próprio... Mas se fosse no ouvido, na própria cabeça, você tá aqui, você poderia ouvir, tipo, botou a mão aqui, ó, tô ouvindo, sabe, tá falando. Mas não, é específico no travesseiro, específico no chão, naquele local, não é qualquer chão, às vezes também, né? Não é qualquer travesseiro, naquele momento, enfim. Se alguém já passou por isso, conta pra gente. Se alguém tem uma explicação também, fala aí. Que a gente quer saber, né? Assombrado. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.